Olá, você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. Meu nome é Luísa Luzi e eu escrevi uma história e eu vou ler ela agora para te ninar. A história de hoje se chama Pigmentos Azuis. É uma história sobre frequência de luz, borboletários, portais mágicos, pedras de lápis lazuli e rochas metamórficas. Eu vou ler a história 2 vezes, lentamente, baixinho. É uma história cheia de detalhes agradáveis para te relaxar e te distrair de um jeito específico para adormecer seu cérebro. Nos indique para pessoas queridas. Hoje em dia, muita gente acaba tendo dificuldade para desligar no fim do dia e relaxar. Deixar os problemas do dia para outro dia. Se você conhece alguém que está precisando de uma história de ninar, recomende o podcast e nos siga nas redes. Então, sobre a história, pode escutar sem se preocupar em chegar no fim da história. Aqui, o objetivo é você chegar bem no seu momento de sono. E se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. E logo, logo, você volta a dormir. Este é o momento para desligar a luz, deixar o celular carregando, procurar sua posição favorita de dormir. Aproveite para colocar um temporizador para parar a reprodução no fim do episódio. Agora, você só precisa prestar atenção na sua respiração. Relaxe as suas pernas. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Relaxe suas costas. Solte a tensão do dia dos seus músculos. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca.
Deixe a cama sustentar o seu peso. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Solte o ar pela boca. Agora, eu vou contar uma história para te ninar. Pigmentos azuis. Alguns pigmentos têm histórias muito interessantes, curiosas, mas existe algo de especial nos azuis. Existem poucos pigmentos azuis na natureza. As duas maiores coisas que temos no planeta, o céu e o mar, geralmente são azuis, mas a cor é rara em plantas e animais, geralmente resultado de estruturas celulares que refletem a luz, refratam a luz na frequência que reconhecemos por azul, e assim são azuis. Era uma vez eu fui num borboletário. Estava muito frio naquele dia. Eu estava toda encasacada, com as mãos cobertas por luvas, protegidas do vento gelado. Eu estava indo num museu de história natural, animada para ver novos, velhos tipos de minerais e pedras semi-preciosas, turquesas azuis, amostras de malaquita verde e pedras de lápis lazuli. Eu nem sabia, mas aquele museu possuía um borboletário. Eu nunca tinha ido em um antes e achei uma coisa curiosa. O borboletário ficava atrás de portas pesadas, como as portas de um cinema ou a porta de um grande cofre no interior do prédio, longe de janelas, perto do solo, como um cofre num banco antigo em antigos filmes de faroeste. O primeiro passo dentro do borboletário foi
como atravessar um portal mágico. Era um salão longo, úmido e quente, verdejante, com plantas subindo pelas paredes, criando um caminho, um labirinto para visitantes, com luzes suaves que simulavam a penumbra criada pelas copas de árvores, como numa floresta equatoriana. Em alguns passos, eu tinha passado de um inverno ventoso para um clima tropical, com borboletas coloridas por todos os lados. Eu não precisaria das luvas naquele pequeno pedaço de outra estação materializado no meio da cidade grande. Tinha uma borboleta azul. Tinham várias, na verdade. Mas convenci uma borboleta preguiçosa a subir nos meus dedos. Estava me sentindo honrada pela oportunidade que, em sua vida tão curta, ela subiu nos meus dedos para me dar alguns segundos de atenção. Seus pequenos pés fazendo cócegas e os padrões em suas asas hipnotizantes, os quais ela abria e fechava lentamente, indolentemente. Uma das estações de informação do borboletário falava sobre aquele tipo de borboleta azul que tinha me concedido um pouco de atenção. O azul que tanto me encantara não era fruto de um pigmento, mas era uma refração da luz, um fenômeno de cor estrutural. As escamas minúsculas que cobrem e formam as asas da borboleta azul possuem estruturas que refratam a luz. A luz branca é refletida como um jogo de espelhos, sendo um pouco absorvida, deturpada em cada passo, mudando de frequência, transformando-se em nuances de azul. Um truque ótico da biologia daqueles animais. Existem, relativamente falando, poucas coisas no mundo que sejam azuis por seus pigmentos
existe o índigo, um pigmento extraído do processamento de uma planta, um pigmento que nunca para realmente de se transformar, escurecendo ou clareando com o passar dos tempos, dos usos. Outro pigmento interessante é o azul egípcio, que os romanos chamavam cerúleum, o azul cerúleo, o primeiro pigmento azul sintético da humanidade. Foram os egípcios da quarta dinastia que sintetizaram esse pigmento. Criaram, através de processos físicos e químicos, uma cópia para o pigmento ultramarino, mas com a confusão no fim do Império Romano, ninguém conseguiu preservar a receita, que só foi redescoberta recentemente, comparativamente. Já o cobalto não é usado hoje em dia como pigmento, mas é amalgamado em inúmeros produtos industriais. O ultramarino de hoje é sintetizado também, ou melhor dizendo, ele também é sintetizado, já que ainda existe a possibilidade exorbitante de comprar o ultramarino natural, diferente da versão de laboratório, que revolucionou a arte nas suas estruturas mais profundas, afastando artistas das rédeas de mecenas, revolucionando estilos e temas. O pigmento azul mais caro neste mundo é feito de lápis lazuli, um tipo de rocha metamórfica similar à malaquita. Lápis lazuli é uma pedra, um tipo de gema que foi submetida a grandes pressões. Uma rocha azul estriada com dourado, imprensada por eras em linhas de contato tectônico, submetida a altas temperaturas pelo atrito e pela profundidade. A mina mais antiga desse mineral no mundo ainda está em atividade
milênios, o único lugar onde era possível minerar lápis lazuli era na antiga região de Mehrgarh, onde se acham indícios de atividade humana de mineração de 9.000 anos atrás, nas minas de Sar e Sang, nas províncias do Badaquistão, atuais regiões do Afeganistão. E esse lápis lazuli, essa pedra preciosa, era pulverizada e filtrada até criar o pigmento ultramarino usado em sarcófagos de faraós e em pinturas do manto da Madonna. O pigmento mais disputado por mestres renascentistas, o pigmento mais disputado por mestres renascentistas financiados por banqueiros e bispos. O pigmento ultramarino já foi, grama por grama, mais caro do que ouro. Pigmentos azuis. Alguns pigmentos têm histórias muito interessantes, curiosas, peculiares, mas existe algo de especial nos azuis. Existem poucos pigmentos azuis na natureza. As duas maiores coisas que temos no planeta, o céu e o mar, geralmente são azuis, mas a cor é rara em plantas, em animais. Geralmente, resultado de estruturas celulares que refletem a luz na frequência que reconhecemos por azul. E assim, então, são azuis. Era uma vez, eu fui num borboletário. Estava muito frio naquele dia. Eu estava toda encasacada, com as mãos cobertas por luvas, protegidas do vento gelado. Eu estava indo num museu de história natural, animada para ver novos, velhos tipos de minerais e pedras semi-preciosas, imaginando turquesas azuis, amostras de malaquita verde e pedras de lápis lazuli. Eu nem sabia, mas aquele museu
possuía um borboletário. Eu nunca tinha ido em um antes e achei curioso. O borboletário ficava atrás de portas pesadas, como as portas de um cinema ou a porta de um grande cofre no interior do prédio, longe de janelas, perto do solo, como um cofre num banco antigo em antigos filmes de faroeste. O primeiro passo dentro do borboletário foi como atravessar um portal mágico. Era um salão longo, úmido e quente, verdejante, com plantas subindo pelas paredes. As plantas criavam um caminho, um labirinto para visitantes, com luzes suaves que simulavam a penumbra criada pelas copas de árvores, como numa floresta equatoriana. Em alguns passos eu tinha passado de um inverno ventoso para um clima tropical, com borboletas coloridas por todos os lados. Eu não precisaria de luvas naquele pequeno pedaço de outra estação materializada no meio da cidade grande. Tinha uma borboleta azul. Tinham várias, na verdade, mas convenci uma borboleta preguiçosa a subir nos meus dedos. Estava me sentindo honrada pela oportunidade que em sua vida tão curta ela subiu nos meus dedos para me dar alguns segundos de atenção. Seus pequenos pés fazendo cócegas e os padrões em suas asas hipnotizantes, as quais ela abria e fechava lentamente, indolentemente. Uma das estações de informação do borboletário falava sobre aquele tipo de borboleta azul que tinha me concedido um pouco de atenção. O azul que tanto me encantara não era fruto de um pigmento, mas era uma refração da luz, um fenômeno de cor estrutural. As minúsculas escamas
que cobrem e formam as asas da borboleta azul possuem estruturas que refratam a luz. A luz branca é refletida como num jogo de espelhos, sendo um pouco absorvida em cada passo, mudando de frequência, transformando-se em nuances de azul. Um truque óptico da biologia daqueles animais. Existem, relativamente falando, poucas coisas no mundo natural que sejam azuis por seus pigmentos. Existe o índigo, um pigmento extraído do processamento de uma planta. Um pigmento que nunca para realmente de se transformar, escurecendo ou clareando com o passar dos tempos, dos usos. Outro pigmento interessante é o azul egípcio, que os romanos chamavam cerúleum, o azul cerúleo. O primeiro pigmento azul sintético da humanidade foram os egípcios da quarta dinastia que sintetizaram este pigmento, criaram através de processos físicos e químicos uma cópia para o ultramarino, mas com a confusão no fim do Império Romano, ninguém conseguiu preservar a receita, que só foi redescoberta recentemente, comparativamente. Já o cobalto não é usado hoje em dia como pigmento, mas é amalgamado em inúmeros produtos industriais. O ultramarino é hoje sintetizado também, ou melhor dizendo, ele também é sintetizado, já que ainda existe a possibilidade exorbitante de comprar o ultramarino natural, diferente da versão de laboratório que revolucionou a arte nas suas estruturas mais fundamentais, afastando artistas das rédeas de mecenas, revolucionando estilos e temas. O pigmento azul mais caro neste mundo é feito de
lápis lazuli, um tipo de rocha metamórfica, similar à malaquita. Lápis lazuli é uma pedra, um tipo de gema que foi submetida a grandes pressões. Uma rocha azul estriada com dourado, imprensada por eras em linhas de contato tectônico, submetida a altas temperaturas pelo atrito e pela profundidade. A mina mais antiga desse mineral no mundo ainda está em atividade por milênios. O único lugar onde era possível minerar lápis lazuli era na antiga região de Mehrgarh, onde se acham indícios de atividade humana de mineração de 9.000 anos atrás, nas minas de Sar e Sang, nas províncias do Badaquistão, atuais regiões do Afeganistão. E esse lápis lazuli, essa pedra preciosa, era pulverizada e filtrada até criar o pigmento ultramarino usado em sarcófagos de faraós, em pinturas do manto da Madonna. O pigmento mais disputado por mestres renascentistas, financiados por banqueiros e bispos. O pigmento ultramarino já foi, grama por grama, mais caro do que ouro. Durma bem.